Não, sim, pode iniciar. Pronto, sim, pode iniciar. Só um minutinho que eu tô abrindo aqui a janela. Uai, peraí. Uai. Ah, tá. Conseguem ver? Dá de ver tranquilo. Certo. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Sou o Ellison. Serei o professor de vocês na matéria de Físico-Química. E, primeiramente, eu gostaria de perguntar se alguém de vocês tem alguma dúvida a respeito da apostila. Bom, se não tiver, vocês podem estar tirando ao fim da aula comigo também. Enfim, não tem problema. E hoje a gente vai dar sequência, assim, para complementar mais o que a gente tem na apostila, certo? E vamos começar a falar um pouquinho sobre classificação periódica, certo? Bom, qual que é o objetivo nosso dessa aula, né? Reconhecer a propriedade periódica, né? Entender o caráter periódico das propriedades dos elementos químicos na tabela e nada mais justo a gente começar com uma história, né? Todos têm sua história, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho de como surgiu isso, da onde foi tirado, certo? E tudo isso tem um começo que foi os pensamentos antigos sobre os elementos, né? Na antiguidade, filósofos como Pitágoras, Empédocles e Demócrito já pensavam sobre a composição da matéria, né? E para eles, a matéria era formada por elementos básicos, como fogo, ar, água e terra, né? Esses primeiros pensamentos foram importantes para o desenvolvimento das ideias sobre os elementos químicos, correto? Bom, depois disso, nos séculos 17 e 18, né, com o surgimento da química moderna, né, no caso a alquimia, foi a prática muito comum, né, que basicamente era o início, por exemplo, de uma química, né? A transição da alquimia para a química moderna se deu com a descoberta e identificação de substâncias e elementos. E nessa época, né, Antônio Lavoisier, no século XVIII, desculpa, é um dos principais responsáveis por essa mudança, né? Ele formulou a principal lista de elementos químicos, né, que hoje nós conhecemos como uma tabela periódica atual, porém já podemos dizer que nessa época foi bem o básico que ele descobriu, né? E explicando, né, que os elementos eram substâncias que não podiam ser decompostas em outras mais simples, certo? Por exemplo, depois veio Robert Boyle, né, o pai da química moderna, que foi considerado o pai da química moderna entre 1627 a 1691. Boyle fez importantes experimentos que ajudaram a definir os elementos químicos como substâncias puras que não podiam ser divididas em mais partes. Ele é um marco porque, com seus estudos, ele afastou as ideias alquímicas, né, e deu início a uma química baseada em experimentação, certo? Nos séculos 19 e 20, os cientistas começaram a identificar novos elementos, né? E a descoberta do oxigênio e do hidrogênio por parte do Giuseppe
Piastelli e Antônio Lavoisier foi um marco muito importante para a época, né? À medida que novos elementos eram descobertos, os cientistas precisavam encontrar uma maneira de organizá-los. Por quê? Iam colocando lá uma listinha e ia colocando que, descobriu esse, descobriu aquele. E acabou que ficou sendo mais bagunçado, né? E precisava, então, encontrar uma forma de organizá-los de alguma forma que faria sentido, né? Então, em 1743 e 1794, aconteceu a primeira classificação dos elementos com Antônio Lavoisier, né, que foi fundamental para a organização desses elementos químicos. Em 1777, ele classificou os elementos conhecidos em duas grandes categorias, metais e não metais, certo? Lavoisier ajudou a estabelecer a ideia de que os elementos são as substâncias fundamentais da matéria, o que foi um grande passo para a química, certo? Bom, essa imagem que eu trago a vocês aqui é a tabela que Lavoisier criou na época, né? Foi a primeira classificação que tivemos dos elementos e elas eram dispostas deste modo, beleza? Bom, já ali agora falando um pouquinho de Dobbeiner e seus triângulos de Dobbeiner, né? Em 1817, o químico Johann Dobbeiner propôs uma maneira de organizar os elementos. E ele notou que alguns elementos tinham propriedades semelhantes e podiam ser agrupados em triângulos. Por exemplo, lítio, sódio e potássio formavam um grupo com características semelhantes. Este, no caso, foi os primeiros esforços para agrupar os elementos de acordo com suas propriedades químicas, né? O que ele queria dizer? Que ele formava triângulos de organização dos elementos que a diferença entre eles batiam, né? Se você vê que a diferença da massa atômica do potássio para o sódio vai dar um valor X que vai ser igual à diferença do sódio, da massa atômica do sódio, para o lítio. Vice-versa aqui também, do bário, a diferença do bário para o estrôncio vai ser a mesma do estrôncio para o cálcio, certo? Bom, depois disso, aconteceu a lei das oitavas com John Newland. Em 1864, o químico, no caso Newland, ele propôs que os elementos podiam ser organizados de acordo com as massas atômicas. E ele observou que cada oitavo elemento, as propriedades se repetiam. Uma ideia que ficou, no caso, conhecida como a lei das oitavas, né? No entanto, sua teoria foi criticada por não ser totalmente precisa, e muitos elementos não se encaixavam nem nesse padrão, certo? Bom, basicamente, cada oitavo elemento na sequência dele falava que, no caso, era da mesma espécie, algo assim, beleza? Só um minutinho, pessoal. Continuando, Dmitry Mendeleev, a criação foi quando ocorreu a criação da tabela periódica. Em 1869, o químico russo Dmitry Mendeleev deu um grande passo na organização dos elementos. Mendeleev organizou os elementos conhecidos de acordo com suas propriedades químicas e massas atômicas. Ele também deixou lacunas para elementos que ainda não haviam sido descobertos, prevendo suas propriedades. Mendeleev acertou ao prever, no caso, a existência de elementos como, por exemplo, o germânio e o galho, né, que foram encontrados mais tarde, confirmando a precisão de sua tabela também.
Essa é a tabela que Mendeleev criou, que eu trago a vocês, e ela foi disposta dessa forma que está aqui na imagem, certo? Bom, Mendeleev e as lacunas na sua tabela. Mendeleev, no caso, pessoal, percebeu que ao organizar os elementos, algumas lacunas apareciam na tabela. Ele então previu que esses espaços seriam preenchidos por elementos ainda não descobertos. Uma grande sacada dele, por exemplo. Por exemplo, ele prevê a existência do germânio, um elemento que foi encontrado mais tarde, e cujas propriedades estavam de acordo com o que Mendeleev havia previsto. Esse foi um grande sucesso da tabela periódica do Mendeleev. Depois disso, em 1913, o físico britânico Henry Moseley fez uma descoberta crucial. Ele mostrou que a organização correta dos elementos deveria ser feita não com base nas suas massas atômicas, como Mendeleev havia feito, mas sim pelo número atômico, o número de prótons no número de um átomo, no caso. Essa descoberta, no caso, corrigiu alguns erros na tabela e tornou a organização ainda mais precisa, certo? Então, assim, temos a tabela de hoje, né? Hoje a tabela periódica ela é organizada de acordo com o número atômico dos elementos. Ela está dividida em períodos, no caso, linhas horizontais e grupos, colunas verticais. Cada grupo contém elementos com propriedades semelhantes. Por exemplo, os elementos do grupo 1 são metais alcalinos e os do grupo 17 são halógenos. Halógeno. Isso, desculpa. A tabela moderna também inclui, pessoal, gases nobres no grupo 18 que possuem propriedades únicas de estabilidade. Essa é a nossa tabela atual, beleza? E por que a tabela tem esse formato em comum? Como os elementos organizados na tabela estão organizados na tabela periódica, foi por conta dessas organizações de acordo com o tempo que o pessoal vinha descobrindo. Bom, a tabela periódica aqui, horizontalmente, ela tem composto de 18 colunas, que são as famílias, e vertical, 7 períodos, que são as linhas. A tabela periódica atual, pessoal, são divididas em categorias de metais, não metais, semimetais, ou, então, metalóides, e gases nobres. E aqui nós temos uma área exclusiva que é do hidrogênio, beleza? Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Aqui é o esquema, como que funciona. Aqui nós temos o hidrogênio, temos os metais nessas linhas amarelas, semimetais nessas lilás, nessas roxas metais, e por fim o gases nobres, que está aqui na parte direita. Só um minutinho. Só um minuto. Bom, dando sequência, sobre os metais, pessoal. Nós temos os sólidos no CATP, exceto o HG, brilhantes, no caso eles são brilhantes, né, bons condutores térmicos e elétricos, dúcteis, tendem também a perder elétrons nas transformações químicas. Exemplos deles são prata, ouro, cobre. Já os não metais, eles não são maleáveis, não são bons condutores de calor nem eletricidade e tendem a ganhar elétrons nas reações químicas. Um grande exemplo são enxofre, carbono e fósforo. Semimetais possuem propriedades intermediárias entre os metais e não metais. O grande exemplo deles nós temos o arsênio e o silício. Só um minutinho.
Sobre os períodos, pessoal. Elementos de um mesmo período apresentam, no caso, o mesmo número de níveis energéticos ao redor do núcleo. A figura representa um átomo no qual um elemento químico, no caso, é o ouro, viu, pessoal? No caso, o que significa aqui? Nós temos um átomo aqui no centro, né, um núcleo, desculpe. Em volta deles nós temos as camadas de elétrons que vão em volta do ouro, certo? Até bater com as camadas deles. Esse aqui é um exemplo de uma distribuição eletrônica de forma mais visível, de como que ela ocorreria, certo? Cada linha dessa aqui são as camadas. Bom, sobre famílias ou grupos, elementos de uma mesma família apresentam propriedades semelhantes. E nisso, no caso, tem a tendência à reação com água, tendência a ganhar, no caso, redução, ou perder, que é a oxidação de elétrons, e baixa reatividade também. Bom, metais alcalinos. O que são os metais alcalinos? Eles estão localizados no grupo 1 da tabela periódica, reagem com água, tendem a perder um elétron na formação de ligações químicas. Os exemplos de metais alcalinos, nós temos o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio também. Metais alcalinos terrosos, grupo 2 da tabela periódica, reage com a água, tende a perder 2 elétrons na formação de ligações químicas. E os exemplos de metais alcalinos terrosos, nós temos berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Calcogênicos estão localizados no grupo 16º da tabela periódica e tendem a ganhar elétrons na formação de ligações químicas. Os exemplos que nós temos é oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e livermônio também. Grupo 17, os halógenos. Nós temos o 17º grupo da tabela periódica. Eles contêm os elementos com maior tendência a ganhar elétrons, né? Os exemplos que nós temos deles são flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Já os gases nobres, que pertencem ao 18º grupo da tabela periódica, são elementos químicos com baixa reatividade. Nós temos, no caso, como exemplos, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio também. Propriedades periódicas. Quais são as propriedades periódicas que existem, né? No caso, nós temos o raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade e eletropositividade também. No caso, vamos falar um pouquinho agora sobre o raio atômico. No caso, o que é o raio atômico? Ele é a medida da distância entre dois núcleos de átomo de um mesmo elemento químico. No caso, pessoal, é a mesma coisa que você juntar dois átomos junto e a metade de cada diâmetro deles será o raio, somando os dois, certo? Bom, variação do raio atômico. Como que é a variação dele de acordo na tabela periódica? Como que ele aumenta e como que ele abaixa, né? Em uma família, por exemplo, o raio aumenta de cima para baixo conforme aumenta o número atômico e, portanto, o número de níveis de energia do átomo no estado fundamental. Em um período, o raio aumenta da direita para a esquerda, conforme diminui o número atômico e, com isso, diminui a atração do núcleo pelos elétrons do último nível de energia. Então, para ficar mais visível, como que funciona? É da direita para a esquerda e de cima para baixo que o raio atômico vai aumentando. Já vamos falar um pouquinho sobre raio atômico e em questão de íons, né? Que nós temos cátions e íons, né? O raio atômico, no caso, ele é sempre maior que o respectivo cátion, e o ânion, o raio atômico é sempre menor que o raio do respectivo ânion. Isso se detém muito pelo ganho e perda de elétrons. Bom, isso aqui não precisa. Bom, energia de ionização. O que seria isso?
A energia de ionização, pessoal, é a energia necessária para a gente remover um elétron ou mais, por exemplo, de um átomo ou íon isolado, certo? Ou seja, para a gente remover um elétron desse alumínio, nós precisamos de 577,4 kJ por mol para a gente conseguir remover um elétron desse alumínio, certo? E quanto à variação de energia, questão de aumento e diminuição na tabela periódica. Quanto maior o raio atômico, pessoal, menor é a energia de ionização, pois o elétron está menos atraído. Ou seja, o que isso significa? Que ele é inversamente proporcional ao raio atômico. Então, ele vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Coisa que era diferente lá no raio atômico, né, que era da direita para a esquerda e de cima para baixo. Bom, aqui é para vocês terem um exemplo, quando a gente vai retirando mais elétrons, né, por exemplo, do metal, né, e, por exemplo, do alumínio, que para retirar um elétron é 577,4, para retirar, por exemplo, 2, a gente já precisa de 1816,6, né? Isso já tem muito tabelado, isso já são estudos antigos, viu, pessoal? Bom, eletronegatividade. Eletronegatividade. O que seria isso? É a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si, quando se encontra ligado a outros elementos químicos diferentes numa substância composta. No caso, substância formada por mais de um elemento químico, é isso que quer dizer, né? Por exemplo, como funciona a variação da eletronegatividade? Em uma família, quanto menor o raio atômico, mais fortemente o núcleo do átomo irá atrair o elétron, aumentando, no caso, a eletronegatividade. Dessa forma, pessoal, aumentando de baixo para cima. Em um período, quanto menor o raio atômico, mais fortemente o núcleo do átomo irá atrair o elétron, aumentando a eletronegatividade. Dessa forma, aumenta da esquerda para a direita. Ou seja, para ficar mais visível na imagem, né? Vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Bom, eletropositividade, o que seria isso? É a capacidade que um átomo possui de se afastar de elétrons mais externos em comparação a outro átomo, na formação de uma substância composta. Quanto maior o raio atômico, menor será a atração no núcleo pelos elétrons de nível de energia, e mais externo é, portanto, maior será a sua eletropositividade. Aqui é uma imagem para vocês que eu trago para visualizarem melhor. É inversamente proporcional também à eletronegatividade, né? E funciona da direita para a esquerda e de cima para baixo, que será a maior eletropositividade. Bom, aqui tem um videozinho, vou estar mostrando aqui para vocês. Imagine que você tem um super trabalho para ser entregue na escola amanhã, mas quando decide começar a fazê-lo, se depara com uma mesa de trabalho completamente bagunçada. Como trabalhar nessas situações? Os químicos tiveram um problema parecido com esse no século XIX, quando possuíam uma mesa de trabalho repleta de elementos químicos, mas que estavam desorganizados. A necessidade de organizá-los fez com que surgisse a tabela periódica, que agrupou os elementos químicos com propriedades semelhantes, facilitando bastante o trabalho dos cientistas.
Nesse vídeo, nós vamos entender quais informações podemos extrair dos elementos químicos utilizando a tabela periódica. A tabela periódica contém todos os elementos químicos conhecidos, e nela estão indicadas algumas informações sobre eles, sendo as principais o seu nome, símbolo, número atômico e massa atômica. O nome do elemento pode variar de uma língua para outra, mas todo elemento possui um nome em latim, e dele extraímos seu símbolo, cuja primeira letra é maiúscula, e a próxima, quando houver, é minúscula. Por exemplo, o elemento químico ferro possui o símbolo Fe, porque seu nome em latim é ferrum. Já o elemento químico sódio possui o símbolo Na, porque seu nome em latim é natrium. O número atômico é a quantidade de prótons no núcleo de um átomo e representa a identidade de um elemento. Por exemplo, o número atômico do cloro é 17, o que significa que todos os átomos de cloro apresentam 17 prótons em seus núcleos. A tabela periódica atual está organizada por ordem crescente de número atômico dos elementos, sendo esses dispostos em 18 colunas e 7 linhas horizontais. Em uma linha vertical da tabela, o número atômico aumenta de cima para baixo, e em uma linha horizontal, o número atômico aumenta da esquerda para a direita. Na sexta e na sétima linha há uma particularidade. Uma parte da tabela representa as séries dos lantanídeos e dos actinídeos. Se eles fossem acrescentados na tabela, teríamos a forma longa da tabela periódica. Entretanto, a forma curta é a mais utilizada. Cada uma das 18 colunas da tabela corresponde a um grupo, que são numerados de 1 a 18, e são formados por elementos com propriedades semelhantes. Alguns grupos podem ter nomes especiais. Grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Grupo 13, grupo do boro. Grupo 14, grupo do carbono. Grupo 15, grupo do nitrogênio. Grupo 16, calcogênios. Grupo 17, halogênios. Grupo 18, gases nobres. Cada uma das 7 linhas horizontais da tabela corresponde a um período e são numeradas de 1 a 7. Elementos de um mesmo período possuem a mesma quantidade de camadas de elétrons. Por exemplo, todos os elementos da linha 4 possuem 4 camadas de elétrons. O hidrogênio é um caso especial, porque apesar de ser colocado na linha 1, por só ter uma camada de elétrons, ele não apresenta semelhança com os elementos do grupo 1 e nem de outros grupos. Portanto, o hidrogênio é o único elemento que não possui um grupo definido. Por volta de 1800, apenas 30 elementos eram conhecidos. Hoje, temos 118 elementos químicos na tabela periódica obtidos na natureza ou produzidos sinteticamente pelo ser humano. Os elementos transurânicos são os que possuem número atômico maior que o do urânio, e quase todos são sintéticos. Existem muitas informações na tabela periódica, e por isso, os elementos podem ser classificados de diferentes maneiras. Vamos conhecer algumas delas. Podemos classificar os elementos baseando-se na forma como os elétrons estão dispostos nos átomos. Elementos que possuem elétrons organizados de uma única maneira são chamados de elementos representativos e estão nos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Já os elementos cujos elétrons podem estar dispostos de várias formas são chamados de elementos de transição e estão nos grupos 3 até 12, incluindo lantanídeos e actinídeos. Tem uma ideia de app web que vale milhões? Com a Hosting Your Horizons, ela vira realidade. É só descrever. Também podemos classificar os elementos entre metais e não metais. Os metais são capazes de formar substâncias com boa condução de eletricidade e calor. Podem ser transformados em lâminas e em fios com facilidade. E nas condições ambientes são sólidos, exceto o mercúrio, que é encontrado na forma líquida. Os não metais, também chamados de ametais, não são bons condutores de calor e eletricidade, exceto o carbono em forma de grafite.
Nas condições ambientes, os não-metais estão no estado gasoso ou sólido, com exceção do bromo, que aparece no estado líquido. Atenção! Não é mais utilizada a classificação de elementos em semimetais. Os elementos que antes pertenciam a essa classificação foram distribuídos entre os metais e os não-metais, formando uma linha divisória entre eles dois. Como vimos na tabela periódica, os elementos estão organizados de forma que suas propriedades se repetem de forma regular. Mas que propriedades são essas? O raio atômico pode ser considerado uma medida do tamanho do átomo e é definida como a metade da distância entre os núcleos de átomos vizinhos. Nos grupos, o raio atômico aumenta quando maior o número atômico, e nos períodos, aumenta da direita para a esquerda. O frâncio é o elemento de maior raio atômico e o hélio, o de menor raio atômico. A energia de ionização é a energia mínima necessária para arrancar um elétron de um átomo que se encontra ao estado fundamental, gasoso e isolado. Nos grupos, a energia de ionização aumenta quanto menor o número atômico, e nos períodos, aumenta da esquerda para a direita. O hélio é o elemento que precisa de maior energia para ter um elétron arrancado, e o frâncio, a menor energia. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo gasoso, isolado e no seu estado fundamental, recebe um elétron. Nos grupos, a afinidade eletrônica aumenta quanto menor o número atômico, e nos períodos, aumenta da esquerda para a direita. O flúor é o elemento que libera mais energia ao receber um elétron, e o frâncio, o elemento que menos libera energia. Ignoramos os gases nobres porque eles não conseguem receber elétrons e, assim, não liberam energia. A eletronegatividade é a propriedade dos elementos que indica a tendência a receber elétrons numa ligação química. É igual à afinidade eletrônica. Nos grupos, a eletronegatividade aumenta quanto menor o número atômico, e nos períodos, aumenta da esquerda para a direita. O flúor é o elemento que mais tem preferência por elétrons, e o frâncio é o que menos tem. Novamente ignoramos os gases nobres porque eles não conseguem receber elétrons e, assim, não são eletronegativos. Como vimos, os elementos estão organizados de acordo com a periodicidade de algumas informações, o que faz da tabela periódica uma das criações mais influentes e importantes da ciência. Vamos fazer uma revisão do que vimos? Entendemos que na tabela periódica podemos extrair informações sobre os elementos químicos, sendo as principais o nome, símbolo, número atômico e massa atômica. Entendemos que a tabela periódica está organizada em 7 períodos e 18 grupos, cada um com seu respectivo nome. Conhecemos 2 formas de classificar os elementos químicos, entre metais e não metais, e entre elementos representativos e de transição. E conhecemos 4 propriedades que se repetem ao longo da tabela, também chamadas de propriedades periódicas: raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Observe de que forma essas propriedades crescem na tabela periódica. E lembre-se de desconsiderar os gases nobres na afinidade eletrônica e eletronegatividade. Chegamos ao fim de mais um vídeo do Toda a Matéria. Temos outros conteúdos incríveis esperando por você no nosso site www.todamateria. Bom, pessoal, sobre tabela periódica, alguém tem alguma dúvida? Enquanto isso, eu vou organizando aqui o próximo material.
Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre ligações químicas. Bom, as ligações químicas, pessoal, são interações que mantêm o átomo unido, os átomos unidos em moléculas ou compostos. Elas são fundamentais para a formação de substâncias. A natureza da ligação química influencia diretamente as propriedades da substância, como ponto de fusão, condutividade elétrica, solubilidade, entre outras. Bom, e qual que é os tipos de ligações químicas? Nós temos ligação iônica, né, que no caso, o que é a ligação iônica? Ela ocorre quando os átomos doam um ou mais elétrons a outro átomo. Normalmente isso acontece entre átomos de elementos com grande diferença de eletronegatividade, como por exemplo um metal ou um não metal. Formação de íons. Os átomos que perdem elétrons se tornam um íon positivo, cátion no caso, e o átomo que ganha elétrons se torna um íon negativo, ânion. Exemplo, nós temos o NaCl, que é o cloreto de sódio. O átomo de sódio, no caso o Na, que é um metal, perde elétron formando Na+. O átomo de cloro, que é o Cl, que é um não metal, ganha um elétron formando o Cl-. Quais são as características de ligação iônica? Alta condutividade elétrica em solução ou no estado líquido, devido, no caso, à mobilidade dos íons, alto ponto de fusão e ebulição, e geralmente as substâncias iônicas são solúveis em água. Ligação covalente. Definição. As ligações covalentes ocorrem quando dois átomos, geralmente de não metais, compartilham pares de elétron. Isso acontece quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos é pequena ou nula. Exemplo é a água. Os átomos de hidrogênio compartilham seus elétrons com um átomo de oxigênio, o O, no caso, formando, no caso, ligações covalentes. Bom, quais são as características? As moléculas covalentes são formadas por átomos que compartilham elétrons. Substâncias covalentes geralmente não conduzem eletricidade, pois não há íons presentes. Dependendo da distribuição de elétrons, as moléculas podem ser polares ou apolares. Bom, já a ligação metálica, né? Qual que é a definição da ligação metálica? A ligação metálica ela ocorre entre os átomos de metais, onde os elétrons de valência formam uma nuvem de elétrons livres que circula entre os átomos metálicos. Exemplos, nós temos o ferro e o cobre. Os átomos de metal compartilham seus elétrons de valência livremente, criando, no caso, uma rede metálica. Quais são as características da ligação metálica? Nós temos condutividade elétrica e térmica elevada, maleabilidade e ductilidade, né? Os metais eles podem ser moldados e esticados sem quebrar, alta densidade e brilho metálico. Bom, aqui é um exemplozinho, né, que as ligações, como que as ligações são formadas, né? Por exemplo, aqui no canto superior à direita. Nós temos um elemento que é eletronegativo mais um eletronegativo, nós formamos uma ligação covalente. Eletronegativo com eletropositivo, nós temos uma ligação iônica. Eletropositivo com eletropositivo, ligação metálica. Só um minuto. Professor, está aparecendo a tela da chamada. Ah, tá, só um minuto. Apareceu agora? Agora sim apareceu seu slide. Você consegue me informar se está em tela cheia agora? Não, não está em tela cheia ainda não. Deixa eu ver que deu um probleminha então. Ah, tá.
Tá aparecendo? Agora sim tá em tela cheia. Tá. Tem que voltar aqui então. Vocês não viram nada? Pessoal, até onde o professor falou aí com vocês da aula? Marília, Bruna. Então, mas ó, até qual slide? Você lembra qual slide parou? Esse aí, né? Então, parou nesse lugar com as pintas, professor. Esse aqui mesmo que tá? Isso. Então, beleza. Então, vou dar sequência por aqui. Bom, pessoal, voltando aqui, né? No caso, as ligações químicas são interações que mantêm os átomos unidos em moléculas ou compostos. Elas são fundamentais para a formação de substâncias e para a manutenção das propriedades físicas e químicas desses compostos. A natureza da ligação química influencia diretamente as propriedades das substâncias, como ponto de fusão, condutividade elétrica, solubilidade, entre outros. Quais são os tipos de ligações químicas, né? Nós temos a ligação iônica, que a definição dela, no caso, ela ocorre quando um átomo doa um ou mais elétrons a outro átomo. Normalmente isso acontece entre átomos de elementos com grande diferença de eletronegatividade, como um metal e um não metal, por exemplo. Formação de íons. O átomo que perde elétrons se torna um íon positivo, que é o cátion, e o átomo que ganha elétrons se torna um íon negativo, que é o ânion. O exemplo dessa ligação iônica, nós temos o NaCl, cloreto de sódio, né? Que o átomo de sódio, no caso, que é um metal, perde elétron formando o Na+, e o átomo de cloro, que é um não metal, ganha um elétron formando Cl-. Quais são as características de uma ligação iônica? Alta condutividade elétrica em solução ou no estado líquido, devido à mobilidade dos íons, alto ponto de fusão e ebulição. Geralmente as substâncias iônicas são solúveis em água também. Ligação covalente. A ligação covalente ocorre quando dois átomos, geralmente de não metais, compartilham pares de elétron. Isso acontece quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos é pequena ou nula. Exemplo, nós temos a água, né? Os átomos de hidrogênio compartilham seus elétrons com o átomo de oxigênio, formando ligações covalentes. Características. As moléculas covalentes são formadas por átomos que compartilham elétrons e, no caso, substâncias covalentes geralmente não conduzem eletricidade, pois não há íons presentes, dependendo da distribuição dos elétrons. As moléculas também podem ser polares e apolares. Bom, ligação metálica, definição. A ligação metálica ocorre entre átomos de metais, onde os elétrons de valência formam uma nuvem de elétrons livres que circulam entre os átomos metálicos. Exemplo, nós temos ferro e cobre. Os átomos de metal compartilham seus elétrons de valência livremente, criando uma rede metálica. Bom, quais são as características da ligação metálica? Nós possuímos aqui, no caso, condutividade elétrica e térmica elevada, maleabilidade e ductibilidade, né? Os elementos, os metais, no caso, podem ser moldados e esticados sem quebrar, alta densidade e brilho metálico. Aqui é um exemplo que eu trago para vocês de como que são formadas essas ligações, né? Que é parte superior direita, nós temos uns elementos que seja negativo com eletronegativo, nós formamos a ligação covalente. Eletronegativo com eletropositivo, temos a ligação iônica. Eletropositivo com eletropositivo, ligação metálica. Ligações químicas fortes, por exemplo, nós temos a ligação iônica covalente e a metálica. E dentro da ligação covalente, ela pode ser polar e apolar. Ligações químicas fracas, por exemplo, nós temos a ligação de hidrogênio, que é clara, e são separadas entre clássica e não clássica, e as forças eletrostáticas a longo alcance, que aí dentro disso nós temos íon dipolo permanente, dipolo permanente com dipolo permanente, dipolos induzidos, dipolo instantâneo com dipolo induzido, que é a força de Van der Waals. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos falar um pouquinho sobre formulação eletrônica, estrutural e molecular, beleza? Bom,
Formulação eletrônica. Definição. Formulação eletrônica representa a distribuição dos elétrons de valência em um átomo ou molécula. É importante para compreender como as ligações químicas se formam, né? Exemplo, o átomo de oxigênio tem 8 elétrons, sendo 6 elétrons de valência. Quando se liga ao hidrogênio, que tem 1 elétron de valência, compartilha seus elétrons para formar a molécula de água, que é H2O. Bom, fórmula estrutural, definição. A fórmula estrutural mostra como os átomos estão ligados entre si em uma molécula. Ela pode ser representada com linhas para indicar ligações covalentes. Exemplo, nós temos a fórmula estrutural da água e no caso é representada por oxigênio fazendo ligação com 2 hidrogênios, mostrando a ligação covalente entre o oxigênio e os hidrogênios. Forma molecular. A forma molecular indica a quantidade exata de átomos de cada elemento na molécula, sem mostrar como esses átomos estão ligados. Exemplo, a forma molecular da água, né, que indica 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio da molécula. Bom, aqui é só mais podemos dizer, uma imagem, uma tabela que demonstra para vocês a diferença entre elas, né, entre a forma molecular, eletrônica e estrutural. Aqui na forma molecular nós temos H2O2, N2, H2O e CO2. Forma eletrônica, né, a gente vê os elétrons para serem ligados e aqui nada mais que as suas ligações mesmo. Aqui é outra tabela que demonstra a mesma coisa que a anterior, só que de forma diferente, fica melhor para ver quem que se adapta, qual se torna melhor, né? Bom, por hoje, pessoal, acho que tá bom por hoje. Depois a gente continua a partir de geometria molecular. Bom, aqui, alguém de vocês tem alguma dúvida a respeito da aula de hoje até o momento, ou então da apostila? Estou aqui à disposição para tirá-las de vocês. Professor, essa aula vai estar a partir de quando liberada para nós podermos dar uma revisada? A partir de amanhã eu já vou passar para a coordenadora do curso e ela disponibiliza para vocês, beleza? Tá ok, obrigado. Uma boa noite Por para nada. todos. Boa noite.